Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Mais uma edição do nosso Leadercast. Eu tô me divertindo de montão fazendo o programa, porque eu tô recebendo cada figura aqui. E o legal é que alguns são amigos meus, alguns eu não conhecia, outros se transformarão em amigos e assim vai. O sujeito que está aqui hoje comigo é muito especial. Eu conheci nessas nossas andanças de palestrante, dividindo o palco com ele. Cansei de ouvir as apresentações dele e de ver como era legal, que conteúdo interessante, que conversa legal. Daí a gente foi para uma amizade que está se solidificando, né? E quando eu pensei no Leadercast, na mesma hora veio na cabeça, eu tenho que chamar o Edu para ele vir aqui falar com a gente. Então hoje eu vou apresentar para vocês essa figura, meu amigo, né? Sim. Eduardo Carmelo, com a primeira pergunta que é muito profunda e exige um grande grau de inteligência para responder. Estou aqui. Quem é você? O que é que você faz? Quantos anos você tem? E por que é que você veio para cá? Vamos lá. Bom, eu sou Eduardo Carmelo, sou diretor da Entusiasmos Consultoria em Talentos Humanos. Eu tenho 46 anos e a Entusiasmos, agora em janeiro de 2015, fez 21 anos. Bom. Bastante, né? Opa. Eu trabalhei no Banco do Brasil durante 7 anos, conheci todo o sistema e percebi que eu tinha que ir embora daquela história, montar, com 25 anos, montar uma empresa. 25 anos foi a virada de chave. Eu fui empreendedor aos 25 anos. Assim, com 24 montei a história, mas ela nasceu no dia 16 de janeiro, né, de 94. E a empresa hoje, na verdade, ela é uma empresa que trabalha com gestão estratégica. A gente faz esse projeto de mudança e para fazer esse trabalho de mudança, você tem o planejamento estratégico e a gente cascateia, né, o nome técnico, desdobra a estratégia. Sim. Então a gente tem que cuidar da estratégia, cuidar da cultura e cuidar da liderança, que é ela que vai, junto com a equipe, operacionalizar essa transformação. Legal. E aí também, paralelamente, então eu divido uma carreira de consultoria e uma carreira de coach e uma carreira de palestrante, né, onde a gente se conheceu. Palestrante, né? Que legal. Essa é a escolha de todo desempregado, né? Eu tô brincando, agora virou febre, né? Eu acabei de botar um post, cara. Saiu uma matéria tão infeliz, acho que foi no UOL, mostrando lá o menino do basquete lá, eu não me lembro o nome dele lá, Marcelo, sei lá quem era, dizendo fulano de tal, desempregado há 2 anos, ganha a vida fazendo palestra. Eu falei, puta, é isso agora aí. Queimou um filme, né? Quantos no Face não tá escrito lá o nome do cara e palestrante, né? Assim, palestrante terrível. Virou o sobrenome da história. Mas que legal, você então vira a chave aos 25 anos de idade. Pô, cara, isso é novo, é um garotão. Na verdade foi impensado, assim, sabe? Você fala, fiz uma estratégia, desenhei a história. Eu sabia que a minha área era a educação, eu trabalhei no banco em várias áreas e trabalhei no RH também. E a ideia de mexer com treinamento, na época, era treinamento mesmo, era uma coisa incrível pra mim. Eu saí do banco, pedi demissão, aí fui aprofundar, eu conheci Paulo Freire na área da educação, fiz todo um trabalho na área da educação e aí entrei na educação corporativa. A questão bacana é que eu tinha desenvolvido um projeto no banco e foi um maior sucesso, ia para Brasília e aí o meu gestor não deixou eu viajar. Eu pedi demissão. E 2 anos depois, o banco me chama para implantar esse projeto como consultor. Foi assim que nasceu a Entusiasmo, nasceu a consultoria. Legal. Mas então me fala uma coisa que eu acho muito interessante isso. Outro dia eu chamei a Daniela do Lago, ela esteve aqui batendo papo com a gente e a Daniela chutou o pau da barraca aos 23 anos de idade. Né? Quer dizer, é muito nova, cara. Você com 25 é muito novo. Outra coisa, 25 anos de idade. Trabalhando onde? Num banco. Trabalhei no Banco do Brasil. Cara, no Banco do Brasil, cara. Quer dizer, pô, é uma baita de uma solidez, um puto emprego. Tua vida estava resolvida se resolvesse ficar lá pro resto da vida, né? Nossa, você sabe que eu vim de uma família simples, então quando eu entrei no Banco do Brasil foi aquela alegria, né? Porque ainda naquela época já tinha. E eu literalmente chorei 3 dias para pedir essa demissão, porque era um PDV. O banco fez o primeiro PDV em 91. Sim, o processo de demissão voluntária. E eu lembro de eu chorando, aí liguei para minha mãe falou, eu falei, mãe, eu vou. Aí meu pai foram super legais, assim, vai, a gente apoia, suporte, me deram um puta suporte emocional. Legal. E aí eu saí, mas era insano nesse sentido, porque imagina, com 25 anos
entrando numa carreira de consultoria ainda, né, as pessoas duvidavam muito, né, um moleque jovem falando em liderança, mas sabe que foi, pintou, correu e rapidamente... Então, o que é rapidamente? Qual é o time frame? Eu estou perguntando a você o seguinte, quem está nos ouvindo aqui, eu não sei quem é, mas eu tenho uma vaga suspeita, né? Tá nos ouvindo gente que está empregada e está bem no emprego, tem gente que está descontente, quer sair do emprego, tem gente que quer empreender, tem gente que quer tomar decisões na vida, e eu acho que muita gente que nos ouve aqui está querendo dar um passo diferente. Perfeito. E está com medo disso. E é natural, sabe? Natural, uma mudança dessa aí é natural. E eu gosto de explorar essa questão de você, evidentemente, esse medo surgiu, e você olhou e falou, cara, e agora, cara? Chuta o pau da barraca ou não, né? Quais foram os elementos que te ajudaram a fazer? Eu acho que tem uma coisa muito importante que você falou, o seguinte, eu tive o suporte da minha família. Puta, isso é fantástico, fantástico. Mas independente disso, tinha alguma coisa te empurrando, dizendo assim, vá. O que era isso, cara? O que era... Bom, eu acho que para mim foi sempre essa questão de saber que eu podia ajudar as pessoas dentro da organização. Eu tinha essa facilidade eu sou um educador, né? Eu fui sacar isso quando eu conheci o Paulo Freire mesmo. Mas assim, no banco eu era que ensinava os processos, eu era que fazia as histórias, tal, assim, e eu entendia que eu facilitava essa jornada, essa curva de aprendizagem de todo mundo. Mas tá com algum problema, chama o Edu. Edu ajuda a ensinar a resolver essa história. Numa determinada área do banco, que era a plataforma, e tem a retaguarda, né, que a gente trabalhava com os caixas, era alta performance, a coisa tinha que sair às 4 horas, tal. Então eu sempre tinha essa habilidade de resolver os problemas, né? Quando eu saí e fui prestar esse trabalho de consultoria, isso ficou muito fácil. Então, cada cliente que eu ia trazendo, eu tinha como marca essa questão do chama o Edu, que o Edu resolve, o Edu ensina direito, o Edu aprende. Então, eu tinha essa ideia de poder fazer as pessoas alcançar os seus resultados. Era isso que eu Quer dizer, você já tinha uma visão clara... Você já sabia que tinha habilidade para isso que você queria fazer. Dizer, não foi necessariamente um salto no escuro, né? Foi um salto na medida em que eu saí e não tenho clientes ainda, né? Exato. Mas você já sabia o que queria, já tinha habilidade, já tinha desenvolvido isso, que também é um grande fator. E claro que assim, olhando, o que me ajudou muito foi quando eu peguei o primeiro cliente, que foi o Banco do Brasil, eles tinham o que a gente tem lá, os grupos de RH, um network. E assim, eu peguei o primeiro no Banco do Brasil, no segundo mês eu já estava no Unibanco, no terceiro mês eu estava no Nacional, na época do Banco Nacional. Se você falar que eu planejei isso, mas eu sinto que foi encontrar pessoas importantes que poderiam indicar meu trabalho, claro, pela segurança que ele dava. E porque você estava resolvendo um problema deles. E porque eu estava resolvendo um problema, que era uma coisa rápida. Que a gente, muito legal. Hoje, que é louco, né, que a gente estuda proposição de valor para o cliente, a gente estuda Lean, tudo isso, continua sendo a mesma coisa. Mas né? Eu sempre brinco com os caras, eu conto a história do meu avô, né? Meu avô veio de Portugal com 9 anos de idade, com uma mão na frente, veio com um primo dele, que os pais mandaram ele de lá porque ele morava num lugar que não tinha futuro nenhum. E botaram ele num navio, ele veio pra cá pra ficar em casa de amigos em Bauru. Cara, Bauru em 1915, bicho, era o velho oeste, né? E ele chegou lá com uma mão na frente e outra atrás, e de repente ele cria a vida dele a partir do nada, e quando ele morre com 102 anos de idade, ele criou um baita de uma família gigantesca. Ele fez acontecer, mas eu brinco dizendo o seguinte, que era meu avô lá em 1900 e nada, e 20 qualquer coisa, ele tinha uma padaria em Bauru. E naquela padaria que ele estava trabalhando lá, ele estava no balcão trabalhando, chegava de manhã, o seu Oswaldo aparecia na esquina. Quando o seu Oswaldo chegava na padaria, já tinha a média com pão e manteiga e uma cachaçinha ali do lado. Sabe o que é isso? Customer Relationship Management. Exatamente. Nós pagamos um caminhão de dinheiro hoje para conseguir ter de volta aquilo que o meu avô tinha naquela época. É claro que as dimensões são menores, que você naquela época conhecia teus clientes mão na mão, mas nós estamos buscando desesperadamente isso de novo, né? Cara, eu queria poder enxergar meu cliente no olho, chamar ele pelo nome dele, poder pegar na mão dele, que é tudo que o cliente quer, né? Então, buscar de volta aquilo que a gente sempre quis a vida inteira, né? Eu acho que a gente tem chamado muito disso de um fenômeno que nunca se perde, né? Que está sempre adaptado a esse mesmo princípio, que é conseguir singularizar, conseguir estar próximo, conseguir organizar da melhor maneira possível, resolver uma tarefa ou resolver um tempo do cara, né? Isso é uma coisa continua sendo, tanto que eu lembro que com 25 anos a gente não falava em empreendedorismo, né? Eu era empreendedor, mas não tinha que provavelmente seu avô também não tinha, a gente não ficava nos termos, nos jargões, a gente ia lá e falava,
como é que eu posso resolver o problema desse cara? E é isso que gerava segurança, confiança, depois admiração. E um cliente novo. E o cliente novo que vinha pela frente, né? Que legal, muito bom, muito bom. Mas é claro que parece fácil, não. Ao longo em 6 anos, desde que a Entusiasmo nasceu em 94 até 2000, a gente fez praticamente 3 mudanças de posicionamento estratégico, porque a gente veio como uma empresa de treinamento, depois eu entendi que tinha que ser, não era olhar só a equipe, tinha que olhar a liderança. Sim. Então a gente se reposicionou para a liderança, depois eu entendi que era estratégia, e a gente se reposicionou para a estratégia. Sim, eu acho que isso é uma coisa difícil, porque foram 3 mudanças meio que drásticas e que eu vejo que não é todo mundo que aposta nisso, porque sofre, é difícil e é arriscado. E é difícil de vender, cara. O cliente não paga estratégia, ele paga a tática, ele consegue enxergar um livro e pagar pelo livro, ele enxerga um treinamento e paga pelo treinamento. Quando você chega e fala, eu quero discutir com você estratégia, ele não consegue botar preço nisso, né? E aí que está o grande valor. Quer dizer, o valor em si vamos definir para onde nós vamos. Depois a gente constrói o navio e faz acontecer. Mas essa decisão é que devia ser a coisa mais valiosa, né? Bom, você sabe que o nosso programa aqui, a base dele é discutir liderança, porém eu não quero falar da liderança em si, mas eu gosto de falar de gente que faz acontecer, né? Legal. Mas puxando esse termo da liderança aí, eu sempre faço para todo convidado o mesmo comentário para ouvir o que ele tem a dizer. Vamos lá. Nunca se falou, nunca se discutiu, nunca se ouviu falar tanto em liderança como hoje em dia, cara. Você vai numa livraria ver o que tem de livro de liderança, é um negócio absurdo, né? A quantidade é um negócio brutal. Você liga a televisão, é liderança. Vai nas empresas, é curso... Nunca se falou tanto no assunto. Por outro lado, quando você vai nas empresas mexer, você descobre que tem uma falta de liderança brutal. Sai da empresa, vem para o Brasil olhar a política, é um problema seríssimo de liderança. Onde a gente vai, o problema é liderança. Como é que é isso, cara? Se é a coisa que mais se fala no mundo é liderança, e o que mais está em falta é liderança, onde é que está o nó? Pois é um enigma. Né? Qual é o problema? Está se falando errado? Está se falando do que não deve ser dito? Os públicos estão errados? O que acontece? Putz, isso é super complexo, isso. Na minha visão, eu acho que a gente erra em 3 questões. Primeiro, que a gente, nessa questão mitológica de ter, que todo mundo já sabe, de ter o líder como um deus. Né? Segundo, que a gente erra em complexidade, ou seja, a gente acredita mesmo que é o líder que faz tudo. Se você pegar todas as capas de revistas que trabalham com liderança, quase nunca sai uma capa mostrando o líder e a sua equipe. É sempre o único cara. Né? Como se ele realmente fosse a história. E a terceira coisa que eu acho que na verdade é que a gente está errando feio, é que a gente põe este elemento sistêmico chamado liderança como ponto principal e na verdade ele não é. Né? Então assim, a gente não olha o sistema gestão e olha o personagem. Tanto que a gente, é uma briga de 20 anos essa coisa de capacitação de liderança que você também vê que está em voga hoje. Os maiores dossiês falam sobre formação de liderança. E onde a gente vê o erro? Quando você idolatra a liderança, põe ele num altar que ele não consegue, a mídia gosta muito de falar sobre as características e o perfil de liderança como se fosse a coisa fantástica. É como se houvesse uma receita, né? Como se houvesse uma receita. E aí, obviamente, o marketing adora isso, porque se tem gente que adora essa receita, então vamos vender essa história e pronto. Mas então ele fica preso na personalidade do cara e quase nunca vai para... o cara que faz acontecer e os seus papéis verdadeiros. A gente tem uma briga nisso, porque tem gente que faz assessment, faz aqueles perfis de personalidade com todo respeito, que a gente considera interessante, mas o que a gente precisa ver não é a liderança como destaque, é ela inserida num contexto de complexidade da gestão, que é o que falha, porque você põe lá, o líder é o cara, aí você treina o líder, aí você vai para complexidade, o cara apanha naquilo, porque tem outros elementos envolvidos nessa questão. Por isso que a gente fala muito de não olha só para a liderança, olha para o sistema que está desenhado, olha para a estrutura, olha para a cultura e esse simples elemento que é legal, mas não está de longe de ser a questão mais importante, que é a liderança. Né? Então, enquanto você parar de olhar esse personagem mitológico e botá-lo no devido papel dele, que ele é um catalisador, mas é um catalisador que inspira, que trabalha, mas que não faz só isso. E que ele é um elemento maior de um sistema, de uma estrutura, aí a gente começa a conseguir mudar este processo. Quer dizer, ele é uma engrenagem dentro de uma grande máquina, que essa engrenagem sozinha não faz coisa nenhuma, e o papel dela é exatamente
fazer com que tudo esteja azeitado. Então veja, ele é um... Quer dizer, a gente tá num mercado que é um polvo, e a gente elege o líder que tem a manha de pegar um tentáculo do polvo, enquanto tem outros 8 abraçando ele. Não vai dar nunca certo isso, Sim. enquanto a gente não entender que não é ele o herói, Sim. que tem que ter toda uma estrutura de gestão para dar conta desse polvo. O papel dele é um facilitador, na verdade. Ele é um facilitador, ele é um mediador, ele é um cara que está integrando, né? O Rancharan hoje fala de líder integral, né? A palavra nova, mas ele é o cara que está realmente fazendo essa catalisação, ele é um neurotransmissor Sim. que está ajudando a conectar tudo a tudo. E aquilo que o mais difícil das empresas entenderem hoje é que, na verdade, um mundo mais complexo está exigindo empresas mais descentralizadas, Sim. flexíveis, adaptativas, e que aquela ideia de comando e controle não cabe mais. Então Sim. você tem que trazer poder para as pessoas, estar mais próximo, entender a realidade, só que isso ainda... Quer dizer, não é ensinado ou não interessa para este cara que tem que ralar muito para dar conta de todo esse processo. Até porque isso exige um grau de confiança gigantesco, exige conhecimento, exige... E aí cai naquilo que você falou da cultura, do nosso sistema que é patriarcal ainda, que é paternalista, né? A gente quer mesmo é que o cara dê tudo e acabou, né? Quer dizer, é uma loucura. Eu costumo dizer nas minhas palestras lá que quem define liderança é o contexto, né? E aí eu uso um exemplo. Eu pego um exemplo que eu digo o seguinte aqui. Imagina que você tem uma ideia genial, né? E essa tua ideia genial é uma produção de alguma coisa que tem a ver com internet e tudo mais. Aí você pega e vai para os Estados Unidos para mostrar essa ideia pro Bill Gates. Bill Gates. E quer que o Bill Gates compre aquela ideia quer dizer, o Bill Gates é o cara que seria o melhor sujeito para liderar esse teu projeto, que é um projeto de internet fantástico. Então, nesse momento, o Bill Gates é o teu líder. Aí o Bill Gates gosta e vem com você pro Brasil para discutir o assunto aqui. Vocês vêm no avião, dentro do avião está lá o cacique Raoni, sentadinho no avião. E vocês estão vindo para cá, o avião tem uma pane e cai na selva amazônica. E sobram 3 pessoas no avião, vivas. Você, Bill Gates e o Raoni no meio da selva amazônica. Quem é que você quer que seja o líder? Raoni. Claro. Virou Raoni. Porque o contexto mudou completamente. Qual é o lance do líder verdadeiro? Ele tem que sacar isso e falar, nesta hora aqui, cara, o cara que tem que conduzir é o Raoni. Então, e eu vou usá-lo porque ele tem todos os predicados que eu não tenho aqui. Isso é incrível, é o que você vê muitas startups fazendo. Quer dizer, em singularidade a gente fala isso, né? Cara, não tem as 10 práticas de liderança, Sim. né? Não tem o líder, o que ele deve ser. Tem um contexto definido, Sim. com habilidades precisas, com projetos claros, com desenvolvimento para aquele processo, e esse é o líder que tem que estar lá. O cara que tem mais proximidade e é mais apto para fazer isso, Sim. ele domina, né? Há tempo atrás a gente falava de autogestão, hoje em dia voltou essa ideia de autogestão, né? Tem um cara chamado Doug Kirkpatrick que fala assim, vamos acabar com a liderança. Acabou, né? Uma ideia do Gary Hamel também, que ele Sim. dizia, primeiro vamos demitir todos os líderes, porque ter muito líder custa caro, ter muito líder gera burocratização, ter muita camada não dá celeridade para o trabalho. Aí você fala, genial, fantástico, né? Vamos trabalhar com quem é habilidoso nesse processo. Mas a gente ainda está séculos e séculos atrasados, pensando nessa ideia de que quem conhece melhor Sim. pode orientar. E mais que isso, né, Edu? Quer dizer, houve um momento em que chegou numa situação de conflito. Alguém tem que tomar uma decisão na hora do conflito. E não vai ser o grupo, 20 pessoas, que vai conseguir tomar em consenso aquilo. Alguém vai ter que falar, cara, espera um pouquinho, agora eu assumo a responsabilidade, vamos adiante, entendeu? Nesse momento tem que ter alguém para tomar a decisão. E isso é que eu não consigo enxergar. Por mais que você fale, o grupo toma a decisão, não, o grupo não vai conseguir. Sim. Porque o grupo sempre vai pelo mínimo divisor comum. Exato. Vamos fazer um consenso? Vamos. Qual é aquela coisa que menos prejudica todo mundo? Talvez não seja a melhor coisa. Talvez seja aquela que o consenso levou, mas o consenso, cara, não é o caminho, né? Exato. Precisava ter alguém falar, desculpa, eu vou assumir a peteca, a responsabilidade é minha, é nesse caminho que a gente vai, né? E nesse momento é que surge essa figura do líder pro bem e pro mal. Ele pode escolher do lado errado e arrebentar tudo do lado certo, mas pelo menos você não ficou parado na discussão ali. Né? Eu vejo que a dificuldade hoje é o que se fala pouco também na liderança, nesse sentido do cara que assume o risco, do Sim. cara que peita, do cara que tem... Eu estou usando termos jargões, mas culhões. O cara que tem culhão, o cara que tem accountability hoje, Sim. né? O cara que pega a responsabilidade. E é o que você vê que pouco falta nas organizações, Sim. independente da complexidade, porque eu sou um líder bacana no meu pipeline, subiu, aí você conhece, você vê esses líderes fazendo
besteiras homéricas, né? E aí você vê o cara que não arrisca, o cara que não pega para si, o cara que não assume esse próximo. E aí, qualquer besteira que ele faz, aí ele delega para a equipe e a equipe. Tudo bem. E aí nunca tem engajamento na empresa, que é outra história também, né? Fala-se tanto em engajamento e tal, nunca tem essa história. Né? Você fala muito disso, eu acho, adoro, assim. A produtividade é pífia, que medo, essa coisa da produtividade baixa que a gente tem, a liderança deixando a desejar, uma galera reclamando que nem o quê, mas também não conseguindo fazer nada a respeito, né? A gente fica nesse meio que cheque de como fazer a empresa rodar, tentando articular todos esses processos para que a gente possa efetivamente fazer alguma diferença. Legal. Você fazer essa diferença, olha o grande gancho. Você lançou um livro há um tempo atrás chamado Gestão da Singularidade. Vamos falar um pouquinho dessa questão de singularidade. O que é? Define isso pra gente. Defino. Singularidade, para a filosofia, por exemplo, é justamente a diferença que te define. Ou seja, eu sou singular quando eu sou diferente, eu tenho a minha causativa, eu expresso justamente a diferença que eu sou. Na física, singularidade significa um momento único. Os físicos usam para falar aquele exato momento antes do Big Bang, ou seja, é um momento único que a gente não sabe o que é, o que vai acontecer. Então tem antes da física e agora tem pós a máquina, né, o computador. Quer dizer, que é um cara muito legal chamado Raymond Kurzweil, que fala sobre singularidade tecnológica. Ele fala assim, a evolução da tecnologia é tão grande, tão acelerada, né, que em 2029, por exemplo, nós vamos ser híbridos, nós vamos ter nanorobôs curando um monte de coisa e resolvendo um monte de coisa na gente. E aí é justamente esse mundo onde as regras que a gente conhece não vão valer muito, a gente vai ter que aprender um novo processo. E aí o exemplo mais simples que a gente tem é a questão do Big Data, quer dizer, você tem lá um computador que tem lá milhões de informações e ele está tentando buscar valor no meio daquela coisa, mas no meio daquele processo ele consegue identificar o que você gosta. Então a gente entra lá no site da cultura, né? Você já fez isso? Entra no site da cultura, busca um livro, né? Você entra no Face e o livro que você buscou aparece toda hora ali, ou seja, ele está tentando ler o que você está buscando. Agora, ele faz isso numa carteira de 5 milhões de clientes. Então quando a gente estudou tudo isso, o pano de fundo foi, cara, se o Big Data consegue entender o que você quer, ou que você conhecer melhor você numa carteira de 5 milhões, por que um gestor não consegue conhecer bem os seus 5 funcionários, os seus 15 funcionários? Então a gente começou a analisar em alta performance. A gestão da singularidade é a capacidade que uma empresa tem, a capacidade que um gestor tem de oferecer conhecimento relevante para os talentos que estão em diferentes níveis de entrega, de engajamento e de conhecimento. A gente partiu da máxima do Aristóteles, né, que é poder oferecer o recurso certo para a pessoa certa, na medida certa, no tempo certo, pela razão certa, da forma certa. Mas isso a gente pegou justamente porque a gente estava lá no futuro e tentando entender, codificar esse processo e justamente entender, nas empresas de alta performance, isso faz uma diferença enorme. Né? No Brasil, a gente tem dois grandes cenários, né? Você tem aquela empresa onde ela está sentada no petróleo, né? Ela está sentada numa mina de ouro, então aquilo jorra dinheiro para todo quanto é lado, ela ganha muito, gasta muito, não tem gestão. Então, se um cara faz 90% de performance, 60% de performance ou 30% de performance, não importa, porque no dia seguinte entra mais dinheiro. E né? mascara a ineficiência, está toda mascarada. Mascara a produtividade, a ineficiência do processo. Esse é um mundo que a gente tem dentro das empresas. E tem um outro mundo, então, que é um mundo de alta performance, onde a empresa está dependendo do mercado e ela percebe uma diferença crucial entre 90% e 92%. São varejo, por exemplo, né? Você olha o varejo e fala assim, bom, 1% de diferença de custo faz uma diferença enorme, né? Ou seja, conseguir passar de 92 para 94 é um esforço incrível. Então a gente trabalha dentro dessas empresas e começou a perceber que cada um fazendo a sua parte tinha um impacto muito grande dentro da organização. Então, você pega uma equipe de vendas, onde sempre tem numa equipe de vendas, tem um grupo que está
fazendo entre 80 e 120 da meta, um outro grupo que está fazendo de 60 a 80 e um grupo que está fazendo abaixo de 40. Né? Então, no primeiro mundo, no mundo do petróleo, não faz muita diferença se você gerenciar isso. Mas nesse mundo de alta complexidade, a diferença de performance de cada um desses talentos, o gestor conseguindo oferecer engajamento e conhecimento específico, modificar 1 milhão, 2 milhões, modificar 2% no market share, fazia uma diferença incrível. Né? Esse é um exemplo do varejo, do Pão de Açúcar, sim, do Walmart, ou seja, de empresas que estão ali. Eu nunca me lembro bem, não, isso surgiu num projeto que a gente fez no Pão de Açúcar. Era um diretor que cuidava de uma bandeira e eu fui fazer um projeto com eles para 90 líderes, 90 lojas, né? E esse diretor era incrível, cara, porque ele sabia exatamente o que acontecia em cada uma das lojas. Então ele dizia assim: João, da loja Washington Luiz, ó, essa semana é a semana que vende mais manteiga aqui. Por que você não fez uma apresentação boa ainda? Por que você não antecipou? Luiz, ó, cara, você tá tendo um problema no encanamento, porque semana passada você deixou um buraco furar lá e eu vi que você não resolveu ainda. Ou seja, o cara sabia tudo o que acontecia. Esse cara era uma espécie de gênio, assim, né? E eu falei, cara, como é que o cara consegue organizar isso? E a gente foi pegar essa ideia de como você conseguir oferecer conhecimento, fazer uma investigação mais profunda para mudar esse valor da manteiga, para mudar aquela coisa que aparentemente é simples, mas é um detalhe que faz a diferença no negócio, sim, de 90%. Então eu passei 5 anos estudando gestão da singularidade e trabalhando essa metodologia. A gente criou um modelo e aí 5 anos depois, em 2013, a gente conseguiu lançar o livro, que tem essa ideia central. Você tem uma empresa de alta performance onde você não pode ter o luxo de ter 10 caras trabalhando e 3 enrolando e 2 fazendo mais ou menos, e todo o trabalho fica na mão de 2 ou 3 resilientes, caras fantásticos, e porque eles fazem muito bem, ninguém precisa fazer mais nada. Não dá para ter esse luxo, não dá para ter essa antimeritocracia no processo. Sim. Então, como é que o gestor se apropria? Então, aí é a ideia do líder que se apropria desse trabalho de transformar a estratégia em ação e cuida e organiza cada um dos seus talentos para que eles possam trabalhar de uma maneira bem harmônica, mas também para que a gente possa explorar no bom sentido, potencializar cada um desses talentos dentro do seu estágio, claro. Que legal, cara. Que trabalhão, que coisa fantástica. No começo as pessoas ficam meio estranhas, assim. Então, quer dizer, quando eu vou na gestão pública, todo mundo acha que eu sou louco, porque parece que está muito na frente. Mas quando eu vou no Pão de Açúcar, quando eu vou na 3M, eles meio que dão risada. Quando eu vou na IBM, os caras falam, legal, isso a gente já sabe fazer, né? Sim. A gente trabalha com isso. Quer dizer, as empresas que estão muito antenadas, rápidas, assim, elas consideram este processo e querem esse processo porque elas conhecem muito da sistemática tecnológica, mas não conhecem tanto de comportamento humano. Sim, que né? é onde o bicho vai pegar. E as mais inteligentes entendem que tudo isso tem a ver com aprendizado acelerado. É isso que elas querem, entendeu? Assim, quem aprende melhor o cenário e consegue captar isso, consegue cada vez mais se posicionar de uma forma diferenciada. Quem são os seus clientes? Você deu uma série de nomes aí de grandes corporações e tudo mais, e o que automaticamente me joga é o seguinte: o Edu trabalha, ele entra pelas áreas de RH, das grandes empresas, dos grandes clientes, de marketing. São grandes empresas. Como consultoria nós temos um tipo de cliente, como palestra nós temos outro, e obviamente nós temos também clientes que consomem essas duas atividades. Como consultoria, onde a gente tem os projetos de desenvolvimento de liderança ou de cascateamento da estratégia, a gente tem a 3M, a gente tem a Globo, a gente tem a Volkswagen, são os nomes, a gente tem o Hospital Santa Catarina. Legal. E claro, as grandes empresas são grandes e às vezes você está trabalhando você não está trabalhando para a marca inteira, a não ser que seja um processo estratégico. Às vezes você está trabalhando para uma unidade, para um departamento específico. Mas deixa eu trazer para cá, para o nosso... Vamos sair agora dessas grandes corporações, vamos vir aqui para o nosso... Quem está nos ouvindo do outro lado lá. Edu, eu tenho 25 anos de idade, eu estou nesta empresa aqui há 3 anos, eu entrei aqui como office boy, hoje eu já sou assistente de supervisor, e eu estou preocupado aqui em saber como é que eu faço, minha carreira, o que vem pela frente, o que eu devo fazer, hein?
Pô, que coisa, né? É um mundo muito complexo mesmo, assim. O que a gente tem... Nossa, a pergunta é o que você pensa em fazer, né? O que eu vejo, eu vejo os caras a geração Y que está assumindo liderança hoje, né? Esses caras que eu vejo, assim, a coisa mais próxima que eu vejo, assim, o mundo nos últimos 4 anos desenhou um mundo belíssimo para esses caras, porque eles são bacanas, porque eles são rápidos, porque eles são potentes, e 4 anos depois, 2014, eles estão percebendo que esse mundo não é do jeito que foi desenhado, né, da forma que foi desenhada, e que ele está num mundo onde tem uma porrada de gente trabalhando e correndo e fazendo melhor do que ele, e ele toma um susto porque no primeiro momento ele, isso aqui não tá bom, eu troco de empresa, depois eu troco de novo, e ele percebeu que trocar 4 vezes já não tá ficando muito interessante, assim. Há algum tempo atrás isso foi endeusado, né, que isso era foi assim, tem mais é que trocar. Eu pessoalmente não consigo entender, porque eu fiz uma carreira de 26 anos na mesma empresa, né? O pessoal me fala, você ficou parado? Eu falei, não, a última coisa que eu fiz foi ficar parado, porque eu vivi processos de mudança lá dentro que eu posso dizer que eu fiquei 5 anos em 5 empresas diferentes, embora fosse na mesma razão social, né? Mas o que me manteve lá foi o fato de eu estar mudando e fazendo e pintando e bordando. Eu fiz loucuras lá dentro, né? Mas quando eu olho o pessoal dizendo, cara, troque, mude, eu falo, cara, pera um pouquinho, eu não sei se isso é tão bom assim. A gente tem... Sempre tive a pulga atrás da orelha, falando, pera um pouquinho, eu não sei se isso é positivo. E foi vendido durante um bom tempo como alguma coisa positiva. E agora você levanta uma lebre interessante, quer dizer, em 2014 surge uma realidade e o cara percebe que o mundo não é bem assim e não vai ser. Entendeu? 3 anos ou 4 anos atrás, quando a gente endeusava esses jovens, a gente tinha essa pulga atrás da orelha, mas não tinha como comprovar isso. Somente o tempo, 2014, que agora mostrou. Por quê? Porque você troca, a gente não sabe exatamente por que você troca, muitas vezes é por R$200, R$300, muitas vezes é porque você também não dá conta da pressão que acontece e é mais fácil trocar, mas o que acontece é que você, ao trocar, você não ganha profundidade de conhecimento nem posicionamento no seu lugar. Você não consegue subir, porque quando você troca praticamente pelo mesmo nível que você está, e isso não garantiu para a maioria das pessoas, não garantiu um conhecimento técnico ou metodológico que faria esse cara então subir ou se despontar. Sim. É claro que tem os resilientes lá, os 15% de nego que fareja o mercado, entende o mercado e aí começa a trazer soluções para esse processo. Mas a maioria, né, caiu um pouco nessa cilada de você era o legal e agora você está percebendo que você não é legal, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, tava na hora de você assumir um cargo de liderança e você tá com 29 anos ainda não assumiu, não conseguiu. E descobriu que o mundo não é tão justo quanto você pensava que seria. Né? E aí, meu caro, a questão é cola no Luciano Leite, cola em caras bons que estão trazendo a realidade, cola em gente, vai estudar, vai ler, vai ouvir tudo que você pode ouvir dentro de uma área para você. São 2 coisas que é difícil, né? Porque ao mesmo tempo você tem que tentar entender o sistema da organização e ao mesmo tempo você tem que se diferenciar com alguma especialidade, com alguma tarefa que, ninguém sabe fazer, que você tem que ser desejado, né? Essa é a pergunta que a gente sempre faz lá, assim, eu vou lá na FGV, o povo fica doido, né? Porque eu vou dar aula lá e o cara fala assim, alguém te procurou nos últimos 3 meses para um projeto diferente? Aí fica aquele silêncio assim, ninguém te procurou, então você não está sendo desejado. Então se você não está sendo desejado, o que é que você está fazendo, o que você está deixando de fazer? Na nossa área, na área de RH se fala muito do RH estratégico, tá? Que nada, ninguém faz RH estratégico, porque ninguém sabe o que o homem de negócio está precisando. Então a gente sempre fala nisso, tá nessa situação, procura colar no homem de negócio, no cara que te dá a realidade, para que você tentar, no mais rápido tempo possível, aprender alguma coisa de valor sobre a empresa e a partir daí querer se perceber desejado, né? Eu conversei aqui com o Ricardo Jordão, do Biz Revolution. Grande figura. E o Ricardo falou um negócio interessante, ele falou assim, qual é o problema que você está resolvendo? Exato. Então, para pra pensar assim, qual é o problema que eu resolvo? Eu estou conseguindo resolver, eu estou conseguindo resolver o problema do meu chefe, né? Ou do chefe do meu chefe, ou do chefe. Se eu descobrir que eu não estou resolvendo problema nenhum, eu tenho um problema. Porque eu sou igual esse monte de gente que está aqui. Por outro lado, e se além disso eu trouxer problema?
Exato. Quer dizer, já perdi qualquer diferencial. Você sabe que a maior demanda que eu tenho hoje é a empresa que está dizendo assim, olha, a gente precisa ter a tal da accountability, se responsabilizar. Por quê? Porque o cara traz o problema e não traz uma solução, ou ele se justifica. E aí você fica pensando, gente, em qualquer camada hierárquica, você tem esse tipo de comportamento, que é o cara que se justifica e não corre atrás. Eu lembro de uma história do Ricardo, que é um cara que eu aprecio e respeito muito. Num dos posts que ele tinha, ele diz assim, você tá reclamando, porque ele é todo, né, forte, assim, tá reclamando da vida, ninguém te faz nada, ninguém tem nada. Sabe o que você faz? Faz o seguinte, sai na rua e lava a sua calçada, varre a calçada, faz alguma coisa de útil. Você tá varrendo, daqui a pouco alguém vai te ver você fazendo alguma coisa diferente e vai te contratar, né? Mas o Ricardo sempre faz esse trabalho bom, né? De assim, vai fazer alguma coisa. Cara, pensa. É muito legal essa história. E essa ideia, né? O cara tá reclamando, vai varrer a sua calçada, a calçada do outro, aí do outro, amanhã você tá limpando alguma coisa. Eu peguei uma viagem minha no Nordeste, eu peguei uma vez um taxista, que foi um sujeito interessantíssimo, cara. Aquelas você é palestrante como eu, você sabe como é que acontece. De repente, eu tô com horário pra ir pro aeroporto, eu pego um taxista e fala, me leva pra dar uma volta. E nesse me leva pra dar uma volta, você acaba conversando com o cara e de repente você encontra figuras incríveis. Eu peguei um lá no Nordeste, não me lembro se era Aracaju, onde era, um senhor, e escrevi um artigo sobre ele depois, né? Ele me contou a história da vida dele, que o cara é analfabeto, vem do interior, foge de casa, porque falou, se eu ficasse aqui eu ia morrer no meio do mato aqui. Eu fugi da minha casa com 9 anos e cheguei na cidade grande, lá em Aracaju, não me lembro onde era. Com 9 anos de idade, eu fui moleque de rua, lavador de carro, até que um dia, aos 18 anos de idade, eu achei que eu precisava servir o meu país, eu fui pro exército. Olha só. Falei, mas por quê? Ele falou, não, porque era meu dever. Quem te ensinou isso, cara? É meu dever. E quando era moleque, eu mexia nos carros, eu aprendi a dirigir, então eu cheguei lá e eu fui o cara que foi dirigir o trator lá no negócio do exército. Eu tava lá e meu negócio era o trator. Cara, eu tratava o trator como se fosse parente meu. Eu polia o trator. Todo dia eu dava banho no trator, eu lavava o trator ficava um brinco. Aí um dia o comandante chegou, me viu e foi lá falar comigo, que história é essa aí, cara? Mas o que é assim? Ele falou, não, pô. E o cara ficou tão impressionado com o jeito com que eu tratava o trator, que me contratou para ser o motorista dele. E eu falei, mas eu não posso porque eu não tenho carteira. Ele, nós vamos dar um jeito. E ele dá um jeito que faz com que eu tirasse uma carteira especial do Exército e eu virei motorista da família dele. E blá, blá, blá. Daí fui visitar o Brasil inteiro. Hoje eu tô aqui, casei, etc e tal. Então, eu me lembrei desse lance aí, porque você fala, cara, qual foi o diferencial da vida desse cara? Foi tratar bem o trator. Sim. Né? Sim. Eu dirigi o trator e eu deixava o trator lindo, até que um dia alguém viu. E esse cara fez toda a diferença limpando o trator. Né? Na minha experiência diária eu vejo isso, é quase incomum, é quase singular mesmo você ver um cara fazendo ao mais. A gente, não sei se a gente aprendeu essa coisa no Brasil de fazer o mínimo necessário, sim, sabe? Da coisa de, aquilo que você faz é a tua receita, o que você faz além disso é o futuro. Então eu tenho conversado com os jovens, assim, e o que eu posso falar é justamente isso, cara, e estuda o teu gestor, estuda a tua empresa, estuda o teu cliente, olha para alguma coisa que ele não está olhando, foca na tarefa, né? Tem os caras de inovação sempre estão falando isso, né? Assim, ó, cara, o seu trabalho é olhar e ver que esse cara, como é que eu posso melhorar a tarefa dele, como é que eu posso ajudar na complexidade da tarefa, como eu posso diminuir o tempo, ou como é que eu posso resolver o problema dele em termos de tempo. Eu tenho que olhar para o que gera burocracia e que gera dor no gestor ou no cliente. Este foco que eu acho que você vê quando os resilientes, os caras que estão fazendo, é isso que eles estão trabalhando. É nisso que eles estão trabalhando. Esse é o cara que eu quero comigo na minha equipe, pelo amor de Deus. Esse é o cara que eu quero. Eu quero. Eu vi numa empresa agora, o RH assim, então, mas a gente está com um problema aqui, porque também o nosso gestor veio para trabalhar e ele não diz o que a gente tem que fazer. Claro, é tarefa do gestor fazer isso, mas por que você não foi correr atrás? Sim. Por que você não foi buscar, cara? Tem tanta coisa para fazer, então eu sinto essa falta. Uma vez eu vi uma entrevista muito legal, que era um questionário sobre produtividade e eficiência, né? E lá no meio do questionário tinha uma pergunta, e depois teve uma entrevista com o cara que botou, e a pergunta lá dizia o seguinte, ele estava perguntando se você é uma pessoa eficiente ou não. E uma das perguntas se colocava, você está numa situação em que de repente você viu que não tem o que fazer. O que é que você faz? Você procura o seu chefe para perguntar o que precisa ser feito, você olha para o amigo do lado, etc e tal. E a resposta certa que o cara falou não está aqui em nenhuma delas, porque a resposta certa é a seguinte: se a pessoa é eficiente, ela nunca está numa situação onde ela não tem o que fazer, né? Sim, porque ela vai descobrir, ela vai atrás. Sim. E as pessoas têm a mania de achar o seguinte, cara, a primeira coisa, eu vou sair desse lugar aqui, porque esse lugar é uma merda. Essa empresa aqui é um saco, é muito ruim, eu vou trabalhar na outra que é muito melhor, antes de examinar
o que tem lá dentro, cara. Outra coisa, eu já tô aqui, cara, eu já conheço, eu sei como é que é, eu vou crescer aqui dentro. E o que eu conheci ao longo da vida, de gente que saiu e depois se arrepende, cara. Não, porque eu achei que lá era melhor e eu vi que era igual. Mas também é porque a gente vende Google, ambiente Facebook, os jovens ficam vislumbrados, acho que é isso que é a vida. Os moleques ficam vislumbrados com essa ideia que agora entra uma coisa que essa coisa tá me pegando de uma forma, essa coisa da felicidade, da empresa ter que oferecer felicidade, da empresa ter que oferecer tudo. Quer dizer, a gente está mudando um paradigma de empreendedor, seja fora ou... E a gente ainda tem esse ranço de esperar a empresa. É uma condição paternalista ainda. Assim, uma coisa que eu mas vejo até todo totalmente. Santo mas a gente comentou isso no começo, você falou, passou pela minha cabeça aqui, de eu imaginar o seguinte... Isso tem muito a ver com a cultura do brasileiro, né, cara? Porque aqui é o seguinte, se Deus quiser, São João não quis, vou rezar pra fulano, o meu chefe vai dar, alguém vai resolver. Precisa ter um salvador da pátria, senão a coisa não acontece. O Brasil perdeu de 7-1 porque não tinha no time um cara que comandava e mandava fazer, etc e tal. Eu falei, cara, até quando, né? Nós vamos ter que esperar um salvador. De repente, o salvador é você. Né? Então, sou eu que sou o cara. Porque se eu não levantar daqui e me mexer, não vai chegar um cara aqui e vai me entregar de bandeja essa indicação. Mas isso tem tudo a ver com aquele conceito velho de fábrica, né? Sim, eu tô num lugar que mede tudo, tem alguém mandando fazer alguma coisa, eu tô sendo medido, eu tenho que baixar custo e tenho que ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que vai além disso. Né? Isso aí é uma engrenagem, né? É que é difícil a gente mensurar essa coisa do tempo voltando de novo, né? Quando você pensa hoje, o sistema de gestão que a gente tem, olha, e quando você vê, por exemplo, esses novos modelos despontando, que são as startups, que são os pequenos gigantes, que são essas pequenas empresas onde os caras estão voando, eles entenderam que a grande sacada é a gestão do conhecimento, então eles aprendem mais rápido, eles prototipam mais rápido, eles põem os produtos mais rápido, é uma dança de gestão do conhecimento ali incrível, e esses caras estão voando baixo, né? O sistema deles é completamente desse sistema de gestão que está obsoleto, mas quando você fala em obsoleto no Brasil, você vai dizer o quê? Eu vivo, um dia eu estou na 3M que está em 2022, você está na IBM que está em 2050. A mentalidade dos caras estão no que a gente está dizendo. No outro dia você está numa gestão pública que está em 1970. Entendeu? Assim, a mentalidade é muito diferente desse processo. E esse gestor público de 1970 é o cara que está pavimentando a rua do cara de 2020. Quer dizer, ele está botando a regra, ele está fazendo a lei, ele está definindo as regras do jogo. E esse cara de 2020 chega com o carrão dele a 180 por hora e vai encontrar uma rodovia que só dá para andar a 22 por hora. Pronto, né? É isso. E o mais triste, que na verdade é uma angústia, acho que a gente está falando tanto angustiado aqui, porque esse sistema está obsoleto e a gente não consegue dizer para o cara que ele vai morrer daqui a 5 anos. Sim. Ou talvez ele até não vá no nosso país, porque uma grande parte do nosso país depende desses burocratas, dessa gente que faz mais ou menos da ignorância do povo, depende disso para se manter. Mas é uma angústia agora, para a molecada, o jovem às vezes caiu nesse sistema obsoleto e aí ele também não sabe o que fazer, porque uma parte dele gosta disso, né? Assim, a parte que diz assim, negão, seguinte, né? Não tem mais líder, você é o líder, agora tu tem que saber do negócio, agora tu tem que projetar a sua própria meta, você vai fazer o seu próprio orçamento, se você precisar de mim eu tô aqui para te ajudar, mas eu não vou passar a mão na cabeça, se você errar a consequência, é isso, ao mesmo tempo que é bacana, assusta a garotada. Claro. Assusta, o cara fala, porra, peraí, vou voltar aqui, é a mesma coisa. Eu adorei os benefícios, mas essa história de responsabilidade não é meu. Eu não vim aqui eu vim aqui para aprender, eu vim fazer estritamente aquilo que eu fiz. Aquela ideia do jovem, né, que quer liberdade total, só precisa que o pai pague a mensalidade dele de tudo da vida dele, né? É uma coisa que não casa nesse novo mundo. Sim. A gente está indo num mundo cada vez mais fluido, num mundo cada vez mais... Quer dizer, nós estamos nesse mundo. O que é difícil mesmo é a galera perceber que isso vai... Eu sempre acho que nesse meio termo, você fala, nossa, eu tô ficando obsoleto. Eu mesmo falo, eu tô ficando obsoleto em algumas coisas. E não dá pra acompanhar, né? Não dá pra acompanhar, claro, mas assim, você fala, já podia estar fazendo isso, já podia estar fazendo aquilo, já podia organizar, né? A gente tava falando de toda essa questão do podcast mesmo, né? Quer dizer, o primeiro de liderança, né? Olha a questão incrível que a gente tem, a oportunidade de conhecimento que a gente tem no podcast. E tem gente que nunca ouviu falar em podcast. Pode o quê? Tem gente que não sabe o que é, não sabe como instalar, não sabe para que serve isso. Pergunta se está no rádio, né? Sim, isso aí. Em que rádio que tá? Deixa eu falar um negócio legal aqui que você chamou minha atenção. Na hora de escolher as duas empresas que estão com a cabeça em 2020 e 2022,
Você falou IBM e falou 3M. As duas quase quebraram outro dia. As duas chegaram à véspera de fechar as portas, porque foram atropeladas e tiveram que apanhar, sofrer um processo terrível de reinvenção, de mudança. Se você pega a IBM de hoje e compara com a IBM dos anos 80, 90, não tem nada a ver. Totalmente diferentes, né? Quer dizer, houve um momento de ruptura ali, onde os caras, bicho, ou muda ou quebra, né? Esse tipo de questão, vamos trazer agora para um outro ambiente que, quando a gente vai discutir a questão política do Brasil, fala, pô, qual é o problema do Brasil? Nunca teve guerra, cara. Não houve aqui um momento em que a gente passou fome, não tinha gás, não tinha água, porque tinha guerra. Não houve aqui um inimigo externo entrando aqui, matando o filho da gente, né? Nós nunca sofremos um trauma desse tamanho, portanto somos condescendentes, né? A IBM sofreu um trauma e ela muda, quer dizer, a importância que tem esses traumas para você sair mais forte deles, né, lá na frente. Quer dizer, tem a ver com a questão da resiliência que você comentou atrás, que é a tua capacidade de receber a porrada e recuperar da porrada, né? E tem tudo a ver com a questão de como é quando você vai liderar a tua vida. Quer dizer, bom, a partir de agora, legal, vou em frente, sou líder da minha vida, larguei meu emprego, vou tocar meu próprio negócio e quebrei a cara, bicho. Passou 2 meses e eu descobri que não era bem assim. Sim. Cara, as coisas não estão entrando, o dinheiro não está dando, bicho. Eu pensei que ia ser fácil, o cliente não veio. Me ferrei, cara, me ferrei e quebrei. E aí? Como é que você sai dessa história e transforma isso numa coisa de resiliência? Quer dizer, não vou botar o rabo entre as pernas e voltar derrotado, mas na verdade vou usar isso para, a partir daí, eu me transformar em uma coisa a mais, né? Então, você inevitavelmente, para a maioria, você vai passar por uma fase de profunda tristeza, porque na verdade isso está abalando o seu ego, porque você saiu com ego, você saiu achando que ia abafar, bancar e fazer isso, quer dizer, você está dando um beijo na realidade, né? A realidade, você se desiludiu, essa é uma palavra super bacana. Sim. Você saiu daquela ilusão e aí você entra para uma realidade Matrix, né? Uma realidade assim, a coisa é diferente. Quando você falou das empresas, eu ia dizer, a vida é assim, porque nesse mundo de alta performance, você errou 1 ou 2, 3 combinações, você pode voltar do zero. O Ricardo estava falando sobre isso, né? Pô, eu tô aqui no contexto Spinoza, ou seja, eu tô na vida e a vida pode me derrubar a qualquer momento, né? Mas então, quando acontece desse processo de você fracassar, vamos assim dizer, você vai ter essa fase de você vai ficar triste, vai ficar mal, vai achar que você é uma porcaria, que você não sabe nada, e depois você vai ter que respirar profundamente, né? Muito bem. Eliminar o seu ego e dizer assim, ok, tira o ego de lado aqui, vamos achar um amigo, vamos achar um profissional do caramba e vamos reconstruir, vamos olhar exatamente as 12 coisas que a gente deixou passar, que a gente não fez. Porque se você tem um processo, consegue ter um processo mais racional do que aconteceu, que é importante você tem, não dá para se apaixonar nesse sentido, você vai conseguir perceber as falhas. Falou, cara, eu fiz o projeto para o cliente, mas não fiz do jeito que ele queria, eu fiz do jeito que eu imaginei que seria legal. Ele não me deu a resposta em 20 dias, eu também não liguei para ele o que aconteceu. Aí quando ele fez o processo, eu consegui perceber que o que eu achei que era fantástico, ele não queria, e eu não soube customizar o trabalho para ele, né? Eu achei, não tinha fluxo de caixa para fazer. Eu sempre digo que é uma reflexão sobre o erro. O erro aconteceu, agora eu vou parar tudo e vou olhar para ele e vou entender o porquê que esse erro aconteceu. Quando eu não faço essa reflexão, eu não aprendo com o erro. Eu não vou aprender. Não aprendo nunca com o erro. Né? Então, se eu estou apaixonado, se eu não sei fazer essa reflexão racional, o que vai acontecer é que eu vou culpar alguém, eu vou culpar o cenário, eu vou culpar alguma história e não vou conseguir aprender no sentido de aprender no contexto literal da palavra, é modificar um comportamento. Se eu fizer a mesma coisa, eu não vou acontecer. E eu sugiro mesmo, assim, Bom, a gente em 2014 pisei feio diante da complexidade que a gente tem. Sim. Eu tive 4 erros estratégicos no ano passado que foi difícil, entendeu? E não é porque isso que a gente fala, a experiência, a idade. Isso quer dizer, você é um cara experiente, você já está há 21 anos tocando a tua empresa, conhece profundamente os teus clientes e comete 4 erros estratégicos. Comete 4 erros estratégicos. E não é porque eu me desatenho, porque o cenário está mudando, essa é a dificuldade das pessoas também. O cenário está mudando, a gente está tentando outras coisas, você no fundo também é um elemento dentro desse sistema chamado Brasil, que faz um monte de história e sobra pra gente. Os clientes também, nesse momento de escassez, todo mundo recolhe, né? Não gasta dinheiro com capacitação, né? Aquelas coisas que a gente tem. Mas então, a gente errou. Quer dizer, normalmente o passo tradicional é dizer assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente
fodão, tá tudo bem. Nada, a gente errou feio. Então como é que a gente respira fundo e rapidamente conserta essas escolhas para voltar rapidamente no posicionamento. Em resiliência a gente fala muito sobre isso, né? Olha as escolhas certas e conserta rapidamente as erradas. Assim você aprende no processo, racionaliza e devolve para o mercado mostrando aquilo que em tese deveria acontecer, e os seus clientes vão olhar, ver que você amadureceu e você tem de novo a chance de acertar, né? De ter a chance de ter ele como cliente novamente. Edu, você circula nesse teu papel, esses teus dois papéis, o papel como consultor, o papel como palestrante, você circula pelo Brasil inteiro, de cabo a rabo. Você como consultor, eu entendo que você entra no intestino das empresas e vai ver tudo que é de ruim, você aprende isso aí. Como palestrante não, você passa por cima, né? Você passa rapidamente, conhece ali e vai embora. A gente costuma dizer o seguinte, como palestrante eu semeio. Sim. Como consultor, eu vou aro, ajudo a ver, percebo se colheu, se não colheu, o que está errado, o que tá, para conseguir fazer colher lá na frente. Legal. É mais trabalhoso, mas você tem essa sensação de ver a árvore crescer. Sem dúvida. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, você nesse processo, então você está passeando por vários segmentos de atividade, está visitando uma série de empresas e tem uma visão do Brasil que uma pessoa comum que trabalha todo dia ali no banco, trabalha na empresa, não tem. Porque ela não, simplesmente não é porque você é melhor ou pior, é porque você está viajando e está entrando nesse processo. Está assistindo isso aí, né? Essa tua capacidade de navegar por essas empresas, experimentar com elas os problemas, que visão que ela te dá de Brasil, cara? Quer dizer, é diferente daquele Brasil do Jornal Nacional, que você liga à noite e vê aquela coisa pavorosa, horrível, que não vai dar certo. É diferente desse Brasil que você assiste passeando no dia a dia na realidade dos teus clientes? A gente já fez essa reflexão com uma única empresa, porque hoje em dia eu costumo dizer assim, não dá para dizer uma marca boa, né? Sei lá, não dá para dizer que a Globo é a Globo, você não avalia mais a marca, porque dentro de uma única empresa você tem vários departamentos que às vezes são completamente diferentes. Você tem as ilhas de excelência e você vê aqueles departamentos patronalistas, assim, uma coisa incrível, né? Quando isso se expande para o Brasil, eu acho que também fica muito difícil você fazer uma análise genérica disso. Eu consigo fazer essa análise mais próxima do que eu vejo, quer dizer, hoje eu vejo níveis de maturidade. Eu acho que para mim funciona melhor assim. Então eu vejo gente resolvendo problemas incríveis. Num outro momento eu tô lá vendo o cara que não sabe nem fazer, não sabe o que é BSC, né? Não sabe o que é PDCA, não sabe as questões mais simples de gestão, né? Mas é muito difícil fazer essa análise para mim, porque no meio desse cenário incrível que a gente tem sobre a água, por exemplo, né, tem empresas ganhando milhões com inovações em água. Né? Quer dizer, a gente vai voltar de novo para aquela primeira questão. Quer dizer, você tem gente se perdendo porque não entendeu o cenário, e você tem gente triunfando porque se antecipou, que é a ideia da resiliência, se antecipou aquele cenário, viu um problema de água e criou um projeto incrível que vai poder abastecer esse processo. Deixa eu melhorar a minha pergunta, então vou deixar ela mais fácil para você responder, né? A visão que você tem do Brasil nesse ano de 2015, que nós estamos aqui agora, que é um ano que começa... Cara, eu nunca vi um janeiro tão intenso na minha vida, cara. Era dia 20 de janeiro, eu falei, parece que o ano já acabou. Exatamente. Porque o que aconteceu foi uma coisa louca. Você falou da água aí. A água não era parte do nosso dia a dia, não se discutia esse assunto, e de repente em 6 meses é o nome do jogo e só se fala nessa questão, né? Mas tudo isso cria, e esse janeiro aqui foi pesado, para criar uma visão pessimista, uma visão que está todo mundo preocupado, está se retraindo, onde você olha os números estão complicados, né? Que é essa visão que eu tô aqui como um brasileiro sentado recebendo isso tudo quanto é lado. E aí tem a outra visão, que é essa que eu coloquei para você, quer dizer, você está indo e vendo as empresas no seu dia a dia. Você consegue ter uma visão mais otimista do Brasil como um potencial, como um país onde dá para crescer, etc e tal, ou mais pessimista, ou de acordo com essa visão de que, cara, tem um baita problema, a gente não sabe onde vai chegar, é muito perigoso, retraia, fica quietinho, não faça barulho, porque você tem que sobreviver a esse ano e ao ano que vem, né? Como é que você vê isso? Nós, na Entusiasmos, a gente desenhou um cenário pessimista para 2015, né? E isso nos assustou positivamente, porque nesse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, praticamente duplicou
a demanda de trabalho da gente. A gente tá feliz porque, nossa, a gente não esperava. Por outro lado, a gente está dizendo, a gente continua atento, todo o dinheiro que entrou segura, sabe? Segura para ver se até o final do ano vai ser assim. Sim. Eu tive recentemente com o Gianetti, Eduardo Gianetti, e com o Ricardo Amorim. E eles desenham uma coisa meio triste mesmo. Quer dizer, eles dizem que começa a melhorar em 2016, né? Então tem esse contraste, quer dizer, eu tô bem atento, não tô esbanjando nada, mas eu preciso reconhecer que tem um Brasil começando a investir, diferentemente de 2014. Sim. Né? Tem um Brasil tentando... É que não dá para dizer o Brasil, esse é que eu estou tentando explicar. Sim. São tantas empresas, são tantos nichos, né? O Ricardo falou de nicho. Então você vai olhando diferentes cenários nessa questão. Eu sinto quem está sofrendo muito são as grandes, mas as pequenas empresas, a gente entrou num projeto de software, de aplicativo que... perspectiva dessa história dá sucesso e a gente talvez ganhe o que a gente nunca ganhou em 20 anos agora para acontecer. Uma loucura. Nesse momento, neste exato momento. Que é aquela história de você encontrar oportunidades, né? No momento que existe. Se nós vamos ter um baita problema de água, talvez existam enormes oportunidades com a questão da água, né? Pra gente, a gente olhou, para mim foi assim, ó, 2015 é um ano, a gente tem um lema, é o ano da prontidão. Assim, apareceu o projeto, a gente vai trabalhar, a gente vai... O ano passado, o que a gente fez em 2014? Enquanto não aparecia projeto, a gente semeava. Eu ia falar isso pra você agora. A gente semeou. Eu falei exatamente o que você falou. Você perguntou a mim, o que você fez em 2014? Eu falei, cara, eu plantei muito. E eu acho que talvez eu consiga começar a colher alguma coisa em 2015, né? E eu tenho essa sensação, eu não sei, você também é um pensador. Às vezes a gente tá pensando, tá trazendo coisas novas e parece que ninguém tá ouvindo, assim. Você fala assim, tô fora do tempo, ninguém tá ouvindo, tá todo mundo preocupado com questões menores. Sim. De repente aparece... Né, aparece os clientes dizendo assim, sabe aquela coisa que você disse lá 2 anos atrás? Então, agora chegou o momento da gente pensar em autogestão. Você pode fazer um projeto para... Agora, nesse trimestre, por exemplo, apareceram 4, 5 projetos neste sentido. Né? Então, que dá essa ideia do planta que uma hora colhe. Né? Estamos vivos e a vida está acontecendo o que você não pode fazer agora é desistir. Né, mas o que eu te confesso é isso. A gente está tendo uma boa surpresa com o Brasil, justamente porque... talvez a gente tenha aprendido essa coisa da guerra, né? Eu tenho medo disso, né? Porque será que a gente precisa entrar num estágio tão involutivo para aprender? Sofrer um trauma tão grande, né? Essa coisa aquela coisa que a gente aprende pela dor ou pelo amor, tem um autoconhecimento no meio. E eu acho que a gente está começando a aprender por esse autoconhecimento. Legal. E as empresas, eu tenho sentido que elas começam a querer fazer alguma coisa, porque também não dá, né? Claro. Não dá para você não fazer nada. Né? Mas está sendo um ano super de boas surpresas. Estou com os 22 dedos cruzados aqui. 22 que tem 2 a mais. Eu quero botar 10% a mais aí, que é para garantir, né? Legal, Edu, genial, adorei o papo aqui, eu quero te agradecer, mas fazer o finalzinho que eu sempre faço, né? Quem quiser encontrar o Edu, quem quiser encontrar Enteusiasmos, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Onde procura? A nossa empresa chama Enteusiasmos Consultoria, um nome chato, né? Podia chamar PIN, Oi, Pum, alguma coisa bem simples. E não é um entusiasmo fácil de escrever. Não é um entusiasmos, é ENTHEUSIASMOS. Então você tem os enteusiasmos.com.br. Mas para ficar muito fácil, você digita no Google Eduardo Carmelo com 2 L's. Tá. Aí imediatamente cai na Enteusiasmos e vai cair na rede, né? Nas redes sociais. No Facebook, legal que você tem lá. Hoje eu trabalho bastante no LinkedIn, no Facebook. Sim. A gente posta diariamente questões lá. Legal. Que é a oportunidade da gente estar oxigenado e atualizado nesse processo. Legal. E obviamente as empresas podem procurar lá o site da Enteusiasmos, conhecer os temas que a gente tem e estamos sempre de portas abertas para ajudar nesse processo de desenvolvimento e aprimoramento profissional. Te agradeço, assim, do fundo do coração por você estar aqui na primeira temporada do Leadercast. Pode me chamar sempre. Mas eu vou chamar mesmo, cara. Pode a gente tem muita sempre. Conversa para levar adiante aqui. Passa rápido, né? Agora, isso aqui passa rápido. Mas eu te agradeço aí. A gente está com um projeto legal que é fazer desse momento de reflexão aqui pegar aquilo que você conhece, entendeu, e trazer aqui e distribuir para as pessoas, que eu acho que é aí que mora o valor, né? O valor está naquelas coisas que você aprende ao longo da vida e que registra e deixa passar para frente para as pessoas. Essa é a missão do Leadercast
te agradeço de montão. E também parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que obrigado. Você, o Ricardo Jordão, tem essa contribuição incrível de fazer as pessoas pensarem, de sair desse automatismo, de saírem dessa normose, né? Assim, quer dizer, por mais que num primeiro momento pareça ofensivo, agressivo, né? Provocativo, mas assim, eu acho que isso está dando, essa coisa que eu te falei eu acho que isso está dando muito certo. As pessoas estão realmente cansando desses marqueteiros, desses messiânicos, né, de autoestima, e estão buscando um pouco mais gente que pensa. Eu acho que a razão vai conseguir dar esse espaço para a gente trabalhar, dar a volta por cima, construir novos negócios, fazer as coisas crescerem. Parabéns pelo Leadercast e agradeço imensamente pelo convite. Pode contar sempre comigo. Um grande abraço. Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 89 8114. O Leadercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br. E o Leadercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.